Graça e paz sejam com todos vocês, meus irmãos, meus amigos, você que tem estudado a palavra de Deus comigo. Nós estamos estudando o livro de Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo 115. Como sempre, eu faço um resumo dos Salmos. E esse Salmo 115, amados, ele tem 18 versículos. E nós vamos estudá-lo resumindo, amém? Que a palavra de Deus possa alcançar o teu coração. Nós vemos aqui o salmista, né? Ele faz aqui, assim, uma forte polêmica contra a idolatria, comparando o único Deus verdadeiro com os ídolos pagãos. Nós temos aqui o salmista falando sobre o verdadeiro Deus. Ele faz uma descrição sobre o verdadeiro Deus. E ele fala assim, o Senhor é amoroso. Ele fala, Deus recebe toda a glória por quem Ele é. Ele fala que o Senhor é soberano, que Deus faz tudo aquilo que Ele deseja. E aqui ele expressa o desejo. Nós vemos aqui o salmista expressando o seu desejo. E ele fala assim, que o que é que ele coloca para Deus? O que ele quis que Israel fizesse? Né? O salmista, essencialmente, ele quer que Israel confie no Senhor e que possa temê-lo. E por que o salmista, ele quis que Israel fizesse isto? Porque Deus, então, sempre vai se lembrar e vai abençoar ricamente o povo, o seu povo, o povo de Israel. Hoje, amados, nos nossos tempos atuais, nós somos o Israel de Deus. E você pode confiar no Senhor, assim como o salmista deseja que o povo confie no Senhor. Eu e você também devemos confiar no Senhor, temer ao Senhor, nos lembrarmos do amor de Deus infalível. E Deus, como diz o salmista aqui, ele sempre se lembrará e ele sempre vai abençoar o seu povo. Amados, no versículo 9 desse Salmo 115, o salmista fala assim, confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. E no verso 10 ele fala assim, confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro e o seu escudo. E ele diz mais, vocês que temem ao Senhor, confie no Senhor, Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo, porque o Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Olha como o salmista enxerga, né? O nosso Deus, o único Deus. E ele fala aqui também sobre os falsos deuses, né? Que eles são apenas objetos de ouro e de prata, são formados por mãos humanas, né? E ele diz assim que eles têm boca, têm olhos, têm ouvidos, têm nariz, têm mãos, têm pés, mas não podem falar, não enxergam, não ouvem, não cheiram, não sentem nada, né? Não andam. E ele diz assim, olha, tais deuses não têm nenhum poder. Eu quero ler isso para vocês. Do versículo 5 ao 7, ele fala isso, olha, que esses ídolos feitos por mãos de homens, eles não têm boca, não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, têm nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar. Eles têm pés, mas não podem andar. Não emitem som algum com as suas gargantas. E no verso 8 ele diz assim, torne-se como eles, aqueles que o fazem e todos os que neles confiam. Nós vemos aqui o salmista fazendo uma forte polêmica contra a idolatria. E
chamando a atenção do povo para que, né, se voltem para o verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, que você e eu possamos guardar no nosso coração essa palavra. Leia esse salmo, que é muito importante, né? Que fala sobre a idolatria, mas guarde no teu coração, né? O salmista fala assim no verso 1, para finalizar: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Amados, o nosso Deus é fiel. E nós vimos aqui o nosso Deus falando que Ele é o seu socorro, meu socorro, nosso escudo. E Ele chama a nossa atenção para que nós confiemos no Senhor, de todo o nosso coração. Amém? Guarde essa palavra. Leia esse salmo, muito importante. Você que tem alguma dúvida a respeito da idolatria, de imagens de esculturas, né? Esses santinhos, essas santinhas feitas por mãos humanas, é isso que o salmista está esclarecendo para você e para mim aqui nesse salmo. Fique com a palavra de Deus no seu coração, divida com outros, seja a boca de Deus, em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente.